Boa noite a todos e todas. Quero saudá-los em nome do coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação e dos coletivos parceiros da jornada Ditadura Nunca Mais, Reinterpreta Já, STF, os nossos convidados especiais, ministro Paulo Vanucchi e Marinete Silva, que prontamente acolheram o nosso convite. Saudar os que aqui nos assistem nesse dia 1º de abril, há 57 anos do golpe civil-militar, data que simboliza um período terrível e cruel que, de forma brutal, perseguiu, torturou, fez desaparecer corpos, destruiu comunidades, levou ao exílio milhares de opositores. Um contexto cruel que se atualiza no nosso presente, materializado na dor dos 230 mil famílias que choram seus mortos. Nos solidarizamos com todos aqueles que têm sido atingidos pelo autoritarismo estatal, no passado e no presente, e afirmamos o direito à memória, verdade, justiça e reparação. Desde o ano passado, nessa ocasião, estamos em parceria com o movimento Vozes do Silêncio. E, nesse momento, passarei a palavra para o nosso companheiro Rogério Sotile, do Instituto Vladimir Herzog, para dar também as boas-vindas nesse ato. Boa noite a todos e todas e todes, e quero cumprimentar o movimento do Rio de Janeiro, que entra nessa luta tão importante para a história do Brasil. Eu quero aqui, primeiro, cumprimentar ao meu querido ministro Paulo Vanucchi, uma referência dos direitos humanos em nosso país. Queria cumprimentar também a Marinete Silva e queria cumprimentar, em nome de Vera Vital, todos os coletivos que lutam por memória, verdade e justiça no Rio de Janeiro. Eu quero, em primeiro lugar, deixar para vocês um recado do movimento Vozes do Silêncio, um movimento criado para que a gente possa lembrar dessa data de final de março, início de abril, como uma data tão importante que demarcou uma violência de Estado que a gente imaginava que nunca mais iríamos assistir. Infelizmente, porque nós não fizemos a nossa lição de casa, nós não trabalhamos de forma adequada o nosso passado, nós temos que lembrar sempre dessa data e lutar por memória, por verdade, mas, sobretudo, por justiça. E lutar por justiça nesse momento é lutar pela reinterpretação da lei da anistia. Sem uma reinterpretação da lei da anistia, nós não conseguiremos punir de forma exemplar todos os assassinos, todos os torturadores. E se a gente não punir de forma exemplar os assassinos e torturadores, nós vamos permitir que o passado volte para o nosso presente, como está acontecendo hoje, tendo o presidente da República fazendo apologia à tortura, fazendo ameaças à democracia. Por isso, parabéns ao Rio de Janeiro por estar participando desse movimento nacional e vamos começar aqui agora, abrir um grande debate em cima do manifesto que estamos lançando por uma reinterpretação já Supremo Tribunal Federal, por uma nova interpretação da lei de anistia. Bom trabalho a todos e um abraço e reinterpreta já STF. Obrigada. Muito obrigada, Sotile. Vamos agora ouvir o ministro Paulo Vanucchi, que é um personagem da nossa história de luta, foi um dos responsáveis pelo lançamento, pelo trabalho exaustivo do Brasil Nunca Mais, foi um ministro exemplar do governo Lula e que está hoje nos dando prazer de estar conosco nesse momento, nesse ato. Então, Paulo, por favor, você.
Microfone. Uma honra. O microfone meu está aberto aqui. Tá bom, agora está ouvindo. Alô? Estamos ouvindo. É? Tá bom. Alô? Alô, estão ouvindo? Sim, sim. Sim. Estamos ouvindo. Está ótimo. Bom, é uma grande honra estar aqui nesta sala com grandes companheiros de muitos anos de luta, especialmente aí a presença de Dona Marinete me enche de emoção, como a todos nós que estamos na sala, por todo o significado da sua dor, da sua luta, e a sua presença é na semana da Páscoa, que é um símbolo cristão da ressurreição, de que a morte dá lugar também a novas vidas e vidas que nós queremos melhores. Em ótimo momento é feito esse debate, a campanha que foi lançada ontem, e eu quero contribuir nos 10 minutos que me foram escalados, lembrando alguns aspectos importantes desse debate. Em primeiro lugar, saudar o acerto estratégico, porque houve algum momento em que pessoas altamente respeitáveis dessa nossa luta, elas entendiam que era preciso aprovar no Legislativo uma anulação da lei de anistia de 79. E do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista do direito, é muito complicado anular uma lei de anistia que aconteceu tanto tempo atrás. Estava acontecendo. Recentemente, desapareceram as chances de esse legislativo que temos hoje aprovar uma medida assim corajosa. Mas, sobretudo, é porque está com o judiciário, o poder da República no Brasil, que ainda não cumpriu minimamente com o seu papel. O Executivo Federal deu passos, desde Fernando Henrique Cardoso, com a criação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, Lula, depois Dilma, com toda a disputa do PNDH3, a Comissão Nacional da Verdade, depois instalada por Dilma, e o trabalho meritório da Comissão da Verdade, que apontou recomendações que, se concretizadas e cumpridas, o Brasil não teria Jair Messias Bolsonaro como presidente da República, promovendo a triplicação, muito mais do que isso, do número de mortes da pandemia. E aqui nós aproveitamos para manifestar a nossa dor, a nossa solidariedade com essas mais de 300 mil famílias enlutadas, as 3 mil ou 4 mil famílias de hoje, porque Bolsonaro levou a violência do enfrentamento anticientífico, irresponsável, ideologicamente fascista, feito a esse caos, descontrole total, que todos nós daqui a pouco vamos buscar saber quais foram os números do dia de hoje. Então, o Poder Legislativo aprovou essas leis mencionadas, da própria Comissão da Verdade, e promoveu eventos como devolver a Carlos Marighella ou a Luiz Carlos Prestes, simbolicamente, os mandatos que lhes foram cassados. E o Poder Judiciário ainda não. A última decisão marcante foi em abril de 2010, quando nos decepcionou profundamente, porque tinha sinalizado em sentido ao contrário, inclusive em diálogo conosco, com o Rogério Sottile, comigo, que estávamos coordenando direitos humanos do governo Lula, aquele voto de relator que foi vencedor, e esses vencedores seguirão pagando o preço do erro, do profundo equívoco de considerar que a tortura está protegida e ela não pode ser discutida, processada e não pode responsabilizar individualmente. Não são as Forças Armadas, são aquelas dúzias
de pessoas que violaram mulheres nos interrogatórios, que estupraram, que mataram, fizeram desaparecer cadáveres, quando sabem, Curió sabe, vários outros militares vivos sabem onde estão os restos mortais, para permitir o encerramento dessa tortura sem fim, a incerteza. Alencar Furtado disse no discurso que levou à sua cassação por gás, órfãos do talvez e do quem sabe, viúvas do quem sabe e do talvez. Mas naquela mesma decisão nefasta do Supremo, houve 2 votos vencidos, e esses votos são os vencedores para a história. Nós trabalharemos até que eles sejam vitoriosos na maioria do Supremo. O voto de Lewandowski, especialmente, e o de Aís Brito. O de Lewandowski tem 3 pontos basilares. Primeiro, a tortura não é crime político, não há como considerar a tortura crime político. O crime político poderia ser até o assassinato de um czar, como aconteceu. Tortura não é crime político. A tortura não é crime conexo. A malandragem da lei de anistia de 79, que se tivesse coragem, devia escrever num dos artigos. Encontram-se também anistiados todos os que cometeram crimes no exercício da repressão política, no DOI-CODE, nos DOPs estaduais, torturando, violando os direitos humanos dos opositores ao regime. E terceiro ponto pilar de Lewandowski: tratados internacionais obrigam o Brasil a rever essa decisão. E, no final daquele mesmo ano de 2010, em novembro, divulgada em dezembro, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica, dando sequência a um processamento feito por familiares, advogados dos guerrilheiros do Araguaia e com o empenho da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que posteriormente eu tive a honra de integrar durante 4 anos. A lei de anistia de 79 diz a sentença da Corte: não pode continuar sendo um empecilho para a investigação pormenorizada de tudo o que aconteceu. Essa mesma Corte, anos depois, repetiu a dose. No caso, Vladimir Herzog vai aqui a homenagem ao Rogério Sottile, a toda a família Herzog, a todos os que conseguiram essa vitória. Eu tive a oportunidade de conversar com Lewandowski 2 vezes. A primeira, quando ele, presidente do Supremo, visitou a Comissão Interamericana em Washington, e ali nos corredores, acompanhando até o elevador, eu falei: presidente, eu fui ministro e esperava o dia em que o senhor fosse presidente do Supremo para reabrir a contradição insustentável que há entre uma decisão da Corte, tomada em 2010, que até hoje o Brasil não respeitou, não acatou, e aquela decisão inglória de abril, em que o senhor teve o magnífico vencido, que é o voto vencedor na história. Ele me respondeu: Paulo, você tem razão, mas esse momento é muito difícil, porque é o momento em que começa a haver todo o processo de direitização, o processo em que se exige o impeachment de Dilma Rousseff, com todo o protagonismo de bandidos como Eduardo Cunha, de bandidos como Jair Bolsonaro, que dedicaram o seu voto ao mais conhecido dos torturadores conhecidos no Brasil, o coronel Ustra, que, depondo a Comissão da Verdade, bateu na mesa e negou taxativamente a tortura, quando eu, pessoalmente, fui torturado por ele, e sempre gosto de lembrar que foi dele também a decisão de entrar na sala e mandar parar com as torturas. Ele era senhor da vida e da morte. Recentemente, numa homenagem muito justa a Lewandowski, pelo papel que ele desempenhou no período em que o Supremo se tornou também um cúmplice das violações dos direitos constitucionais e dos direitos humanos no Brasil, ele promove uma resistência que agora parece começar a virar o ambiente. O voto de Gilmar Mendes, inesperado, torna o Brasil novamente pleno de esperanças,
começa a voltar a enxergar luz, e na luz que renascerá, porque o sol há de brilhar mais uma vez, como reza o samba muito conhecido aí do Rio de Janeiro. Nós temos que aproveitar esse momento novo, e que parece que o Supremo começa a reconhecer que lhe cabe o papel de guardião da Constituição, não de um violador a mais da Constituição. Ainda tive a oportunidade de fazer uma live com Marília Reis, que lembrou muito bem o papel de seu avô, o discurso histórico magnífico, que lembra o discurso de Salvador Allende, a Rádio Magalhães, no momento em que Arraes preso e, além de morto, num golpe semelhante em termos de características ideológicas, nós lembrávamos que Recife tinha acabado de tomar uma decisão da Justiça Federal Estadual autorizando a comemoração, e aconteceu assim, nesse momento aí de golpe ou tentativa de golpe de Jair Bolsonaro para tentar mais uma vez acabar com os poderes independentes da República, e nesse momento de confusão foi permitido mais uma vez a leitura de uma nota oficial que, reconheçamos, ela não é feita num tom bolsonarista, mas ela é inaceitável na medida em que utiliza a palavra celebrar. Não se pode celebrar um período de tortura, e é um período de tortura, não esqueçamos, que ele é responsável pelas violações de hoje, as violações de anos atrás, quando foi assassinada essa brilhante representante da juventude brasileira, da mulher brasileira, da população afro-brasileira, que foi Marielle Franco, e que deve ser uma inspiradora dessa luta que foi lançada hoje, e que hoje aqui damos mais um passo de fortalecimento. Câmbio. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Você, como sempre, traz palavras alentadoras e palavras fortes e importantíssimas para a nossa luta. E agora eu quero chamar Marinete Silva, que é uma figura extremamente especial para nós e para a luta que nós estamos enfrentando conjuntamente. É uma batalhadora, é uma advogada incansável, é uma pessoa que está à frente do Instituto Marielle Franco para fazer justiça. Estamos juntos, Marinete, queremos a tua palavra. Obrigada, Vera. Boa noite a todos, a todas e a todos. Me chamo Marinete da Silva, sou fundadora do Instituto Marielle Franco, mãe da Marielle e Aniele, vó da Luiara, da Mariá e da Eloá. Estar aqui com vocês hoje, num marco tão importante, é lembrar totalmente dessa dor que nós temos passado desde tantos anos. Memórias que nos assolam até os 57 anos do golpe militar no Brasil, e de extrema importância, afinal, os resquícios dos anos de chumbo são presentes até hoje. A nossa democracia frágil, que foi conquistada através de luta, de mobilização e do enfrentamento direto por dezenas de ativistas políticos, o regime de transição que a gente vive hoje, incompleto, é a anistia de torturadores, criminosos, que perpetuam atrocidades perpetuadores, né, de atrocidades durante o regime brasileiro que hoje nos traz tanta dor. Até hoje vejo que essas feridas continuam e vão continuar por muitos anos. Eu perdi minha filha, uma vereadora eleita, com 38 anos, com 46.502 votos, dentro de uma democracia que a gente até hoje pergunta que democracia é essa. Não podemos mais entrar na onda que estamos vivendo dentro desse governo, dentro desse propósito que as pessoas têm de não reconhecer a tortura
Porque quem sofreu na época esse tipo de coisa não vai esquecer. Eles estavam lá com suas armas, com seus empunhados a cada vez mais para torturar as pessoas. Temos vários exemplos de pessoas, de pais, mães e esposas que não tiveram sequer o direito, né, de enterrar seus filhos, de velar para os seus entes queridos. A exemplo da Hildegard, com o irmão dela, filho da Zuzu Anjo, o próprio presidente da OAB, o filho de Santa Cruz, e outros que não tiveram, infelizmente, como fazer um enterro digno como eles mereciam. É difícil. Eu não consigo entender até hoje como ainda tem pessoas que querem, né, o retrocesso da democracia. Infelizmente, o que a gente está vendo hoje, nesse desgoverno que estamos vivendo. Então, eu não consigo compreender porque tanto ódio, esse discurso de ódio que a gente eles têm proferido, né, dentro do Brasil, somente depois das eleições do Jair Bolsonaro, a gente não tem condição nenhuma de retroceder ou chegar ao ponto que estamos chegando. Exaltar torturadores, né, fechar Congresso, falar de tortura como se fosse uma coisa normal, não respeitar os direitos humanos, não respeitar a democracia que a gente vive hoje. Eu costumo dizer que a dor é um substantivo, mas também é um verbo a vivenciar. Desde o início da maternidade das minhas filhas, fui construir gramáticas e linguagem através de afeto, de emoção e alegria da dor e perda. A saudade, a revolta com a injustiça, a incompreensão, tudo isso que nos compõe o combatível do que chamamos de luta política. A minha dor é a nossa e da nossa família é para sempre. Espero que o legado da Marielle, da minha filha, seja cada vez mais uma missão para alinhar os combates que consideramos autoritarismo e um fantasma com a sombra desse período de chumbo que ainda vivemos até hoje. Parece um cotidiano das pessoas a viver um regime que não trouxe nada para o Brasil, não trouxe nada para o mundo. O assassinato da Marielle mostrou que estamos muito longe ainda de entender o que vivemos até hoje, numa democracia completa, apesar do esforço de nossos companheiros do passado. São 3 anos sem resposta sobre o assassinato da minha filha. Um crime que foi tão cruel que a gente não tem como sair sem uma rachadura desse regime político que ainda sofre influência dos períodos de dor do passado. Como manifesto da Coalizão Negra, existe democracia com Marielle. Marielle precisou morrer para a gente prestar atenção na ausência do que a luta até hoje, do fim do que precisamos impulsionar as frentes de defesa da nossa vida. De uma democracia que preserva a vida da população negra, periférica de nossas mulheres negras. Os desafios impostos para que esse tempo que não tem sido fácil para a gente. Dentro desse conservadorismo de militares, religiosos, reacionário que atingiu o Brasil e culminou na eleição do Jair Bolsonaro. Trouxe ao debate público a importância de combater todos os resquícios presentes ainda do golpe militar. Em nossa realidade, uma das formas da gente seguir nossa luta é ressaltando o quanto a memória, verdade e reparação são importantes para a nossa sociedade. Me baseio muito nesses pilares, também na construção de Marielle Franco, e na importância da memória e preservação do legado da minha filha, para honrar o nome de uma mulher que virou semente, uma mulher que venceu a adversidade, e também para honrar a história de nossa família, de nossos valores que tanto criamos nesse instituto, um lugar de nossa ancestralidade, nossas imortalizadas. O Instituto Marielle Franco nasceu de um conjunto que a gente achou por bem defender a memória, a justiça, espalhar o legado e a semente da Mari.
ter um espaço que possa servir e acolher de referência democrática todas as mulheres negras e para a democracia brasileira. Acreditamos que essa foi a melhor forma que podíamos dar à sociedade de um modo geral. Concentrar em um espaço todo o significado de luta e trajetória de Marielle, que vem inspirar milhares de mulheres negras pelo mundo. A grande verdade é que eu não queria nem estar aqui, nem nesse lugar que, para mim, quando eu me passo a falar da minha filha, passo a integrar um período que a gente está vivendo tão triste, isso, que eu sonhei de outra maneira para ela e para a democracia brasileira que a gente vive, é estar com Marielle, que nós entendemos que é mais importante dizer que Mari não está aqui. E nós vamos projetar nosso luto para a luta em um desafio cotidiano. Porque não tem um dia sequer que eu não pense como seria que ela estivesse ainda fisicamente entre nós. Foi Luiz Guimarães que, no discurso de promulgação da Constituição, disse que eu tenho ódio e nojo à ditadura. Repito, a mesma coisa agora. Eu também tenho ódio e nojo à ditadura. Todos os riquíssimos e atores que ainda perpetuam a ideia do autoritarismo e violência que matam pessoas e destroem nosso futuro cotidianamente. E, para combater isso, sigo buscando reparação e justiça pela memória de minha filha e tantos outros. Muito obrigada. Muito bem, Marielle. Marinete, quero agradecer as tuas palavras tão lindas, profundas, e como você revela essa luta que é uma luta de todos nós. É uma luta que já ultrapassou as nossas fronteiras do Brasil e está no mundo, como você disse. Então, Marinete, agradeço enormemente a tua presença em nome de todos que estão aqui. E agora eu vou passar a palavra para Márcia Cury, que é do coletivo Filhos e Netos, por Memória, Verdade e Justiça, que vai nos dar um recado muito importante, que foi um lançamento que foi feito ontem e que nós estamos ligados e afinados com esse manifesto. Boa noite a todas e todos. Profundamente emocionada com a fala da Marinete. Obrigada, Marinete. Enfim, muita emoção também, tudo que está acontecendo nesse país, e momento muito fundamental na luta pela memória, pela verdade, pela justiça e reparação. Eu vou ler para vocês a carta manifesto pela reinterpretação da lei da anistia. É urgente que o judiciário brasileiro julgue os torturadores e assassinos da ditadura militar. O autoritarismo e a brutalidade continuam na atuação dos operadores do sistema de justiça nacional. Policiais, juízes, promotores e delegados convivem com a tortura e com a violação dos direitos mais básicos das pessoas, sejam culpadas ou inocentes. Os agentes públicos que praticam violências contra pessoas indefesas e que manipulam e falsificam processos criminais por interesse político ou ideológico se alimentam da impunidade dos agentes da ditadura. O Brasil já foi 2 vezes condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por não julgar os torturadores da ditadura. Ao descumprir as 2 sentenças, o país tornou-se um pária na comunidade internacional. A decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2010, que considerou a anistia compatível com a Constituição, não é condizente com os pactos internacionais e o STF deve rever o seu posicionamento com urgência. Reinterpretação já. As Forças Armadas, que deveriam defender todas as pessoas brasileiras e a soberania nacional,
contra ameaças externas, até hoje não pediram desculpas pelos crimes contra a humanidade e pela ruptura da institucionalidade democrática que patrocinou. E continuam homenageando torturadores e cultivando um pensamento autoritário e golpista contra seu próprio país e sua gente. Para os torturadores e assassinos da ditadura militar, não pode mais caber a anistia nem a prescrição, pois os torturadores e suas vítimas estão envelhecendo e morrendo sem terem a necessária oportunidade de verem sendo feita, mesmo que tardia, justiça. Márcia, parabéns, muito obrigada pela tua presença e pela tua absolutamente comoção diante do manifesto, que tem um valor enorme para uma mudança futura nesse quadro de impunidade que nós vivemos. Uma mudança necessária, uma mudança urgente, e por isso reinterpreta já STF. E agora eu vou passar para os nossos parceiros que estiveram conosco desde o início do mês de fevereiro para organizar essa jornada de uma semana que está acontecendo nesse momento e que muitos trabalhos estão sendo, muitos testemunhos estão sendo feitos, muitas análises estão sendo apresentadas e um grupo que está se alinhando numa luta conjunta, que é a nossa luta por memória, verdade, justiça e reparação. Coletivos que já têm uma história antiga de luta contra as violações da ditadura e que eu vou trazer aqui, nesse primeiro momento, o Orlando Guillon, que vai falar pelo nosso companheiro Orlando Guillon, que vai falar pelo coletivo Fernando Santa Cruz. Fala, Guilhom. Obrigado, Vera. Está dando para ouvir legal? Ok. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Vera, ministro Paulo, Marinete, Sotile e demais companheiros dessa jornada. Meu nome é Orlando Guillon, como a Vera anunciou, eu falo em nome do coletivo Fernando Santa Cruz, que é um coletivo de ex-militantes e simpatizantes da AP, Ação Popular, uma organização de esquerda que durante 20 anos resistiu à ditadura e lutou por liberdade, por democracia e por justiça social. Em primeiro lugar, a nossa contribuição é lembrar nessa disputa de narrativa com o bolsonarismo, com o terraplanismo, com o negacionismo, que a ditadura existiu sim, ela foi muito cruel, muito desumana. Só para lembrar alguns dados, né? Nós tivemos no nosso país 434 casos de mortos e desaparecidos, sendo que desses 357 foram reconhecidos oficialmente pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Nós tivemos centenas de casos de denúncias de torturas praticados nos porões, nos centros de torturas da ditadura civil-militar de 64 a 85. Nós tivemos milhares de brasileiros e brasileiras que foram obrigados a se exilar em países do exterior para fugir à perseguição, a prisões, à tortura e a eventuais assassinatos. Nós tivemos uma censura institucional aos órgãos de imprensa, de comunicação em geral, às editoras, às manifestações artísticas e culturais, à música, ao teatro, ao cinema, à literatura, etc. Nós tivemos prisões, muitas delas ilegais, sem processo devido legal, contra milhares de brasileiros que foram presos e sequestrados, muitos sequer responderam a processos. Nós tivemos perseguições militares, jornalistas, artistas, intelectuais, estudantes, sindicalistas, políticos, religiosos, cidadãos e cidadãs em gerais, eram perseguidos, seguidos, assediados e vigiados.
é a chamada política de intimidação e do medo. Nós tivemos sindicatos, principalmente entidades da sociedade civil e partidos políticos, que foram fechados e proibidos porque faziam oposição. Nós tivemos uma dura repressão contra as manifestações populares de ruas, passeatas e atos públicos. Quem não se lembra da morte de Edson Luiz e outros que tombaram na luta nas passeatas? Então, ao contrário da narrativa que elogia a ditadura, ou que finge que ela não existiu e que ela não produziu males e sequelas na nossa população, a nossa narrativa é de denunciar e relembrar para não esquecer jamais, para que isso nunca mais volte para a nossa realidade. Faço aqui uma homenagem aos 10 mortos e desaparecidos da Ação Popular: Jorge Leal Gonçalves Pereira, Raimundo Eduardo da Silva, Luiz Irata, Paulo Stuart Wright, que chegou a ser deputado estadual, Humberto de Albuquerque Câmara Neto, vice-presidente da UNE, Onestino Monteiro Guimarães, presidente da UNE, Gildo Macedo Lacerda, José Carlos Novaes da Mata Machado, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira e Eduardo Collier Filho, que tombaram barbaramente torturados, assassinados nos porões da ditadura militar. Por fim, quero lembrar, quando o título da nossa live é Autoritarismo ontem e hoje, é bom lembrar que hoje nós vivemos uma situação muito semelhante àquela, porque as mentiras proliferam na nossa sociedade contra a verdade, né? Então, tem uma turma aí que diz que não tem pandemia, uma gripezinha. 330 famílias perderam seus entes queridos. As milícias vêm crescendo e sendo armadas pelo poder de Estado. Há um constante processo de ataques às instituições da democracia, no caso, em particular, ao Congresso e ao STF. Você tem processos de censura que se ampliam nos meios dos órgãos de comunicação, perseguição a jornalistas, a artistas, etc. A tortura continua sendo praticada nos porões das delegacias, nos presídios e outras instituições. Há uma necropolítica de genocídio que visa matar milhares de brasileiros e brasileiras e, portanto, esse autoritarismo que nós rejeitamos ontem com as lutas pela anistia, pela democracia, pela volta à liberdade, é também a luta que nos une hoje contra o Bolsonaro. Não poderia deixar de nos somar, o nosso coletivo, a essa luta pelo Reinterpreta Já STF. Torturador e assassino não merece perdão. Fora Bolsonaro, vacina já para todos e todas, auxílio emergencial, solidariedade entre os brasileiros. Obrigado. Muito obrigada, Orlando. Tuas palavras são muito especiais e muito comoventes, né? Nós estamos vivendo essa tragédia e essa tragédia realmente nos deixa muito afetados. Esse panorama que você nos traz é um panorama terrível desse Brasil que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando através das resistências que estamos criando no nosso dia a dia. E eu, nesse momento, vou passar a palavra para a Dilceia, nossa companheira, Dilceia Quintela, nossa companheira querida da plenária Anistia Rio, que foi fundada recentemente, em 2019, e que a gente está junto, trabalhando junto, com muito gosto. Dilceia, a palavra é tua. Obrigada, Vera. Boa noite. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o ministro, cumprimentar minha querida Marinete, agradecer por suas lindas palavras, Vera, Orlando, todos presentes aqui na sala. Dizer também que esse é um dia, para todos nós, é sempre um dia de muita emoção, não é? Porque a nossa geração foi uma geração que viveu debaixo de toda aquela repressão, de todo aquele momento difícil, que às vezes você reunir 2, 3 pessoas já era
atacado de subversivo comunista e desaparecia. Então, lembrar esses dias tenebrosos que nós passamos é sempre um momento de muita emoção, não tem como não se emocionar. E não tem como não nos emocionarmos também quando a gente está vivendo os dias de hoje, porque esse título da nossa atividade tem tudo a ver, o ontem e o hoje. Lembrar os dias de hoje, nós estamos hoje vivendo um momento em que mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados. Aqui no Rio de Janeiro, saiu uma reportagem essa semana dizendo que de 10 famílias que moram em favelas e periferias, 8 não estão se alimentando direito. Nós estamos com um número de quase 6 milhões de desalentados, aqueles que já nem saem mais para procurar trabalho porque sabem que não trabalham. Nós estamos com um número crescente de violência, uma violência, inclusive, que é muito incentivada por esse Estado hoje tomado por esse inominável, como dizem as pessoas, e que eu concordo plenamente. Nós estamos vendo hoje a polícia, cada vez mais, ainda ontem, aqui no Morro do Fogueteiro e da Coroa, aqui perto de Santa Teresa, ontem ainda tinha lá a polícia invadindo, metendo o pé na porta, revirando as coisas, tirando as coisas, ou seja, é esse autoritarismo de ontem e hoje. Nós temos 3 crianças sumidas em Belford Roxo há quase 3 meses e que a polícia não dá uma resposta. Então, nós estamos vivendo um momento que eu, sinceramente, pensava, minha gente, que eu não viveria mais um momento assim tão triste, tão tenebroso como esse que nós estamos vivendo. Mas o que é importante também a gente ressaltar aqui é que, mesmo com todo esse descalabro, com todo esse retrocesso, nós estamos aqui. E ontem eu fiquei muito emocionada também ao ver mais uma vez a nossa juventude na porta do antigo DOPS, ali na Rua da Relação, fazendo homenagem aos nossos mortos e desaparecidos. Penso que nesse momento, onde nós estamos com mais de 300 mil mortos no nosso país, e que até ontem nós não tínhamos conseguido vacinar nem 8% da nossa população, porque, na verdade, houve atraso no encomenda das vacinas, houve campanha contra as vacinas desse governo irresponsável e genocida que está tomando conta do nosso país. Portanto, minha gente, quero também aqui, nesse momento, render as minhas homenagens, meus sentimentos a essas mais de 300 mil famílias que perderam seus entes queridos. Não é só um número, são entes queridos. E queria, para ir finalizando, eu sou aqui também, eu pertenço ao Partido Comunista do Brasil, sou a secretária estadual dos Direitos Humanos do Partido Comunista do Brasil, que foi uma das organizações que mais perdeu militantes também nessa luta, nessa perseguição da ditadura militar. Até hoje, nossos guerrilheiros do Araguaia, muitos não conseguimos ainda sequer enterrar os seus corpos, sequer dar conhecimento aos seus familiares, e por isso nós do PCdoB estamos aqui solidários a todos os companheiros e companheiras que buscam os corpos dos seus entes queridos. E, por isso, eu reafirmo aqui o manifesto lançado ontem, que nós estamos aqui hoje também relançando, digamos assim, o manifesto Reinterpreta Já STF. Vacina já para todas e todos, auxílio emergencial de R$600, porque esse que vai chegar em média a 250, é metade de uma cesta básica que hoje está em torno de R$511, e fora Bolsonaro, fora genocida, fora assassino. Obrigada. Muito bem, Dilceia. Estamos juntos nessa luta, não só na plenária Anistia, e em todos esses momentos em que você nos traz essa força de combate, de resistência, que
que nos inspira cada vez mais para seguir adiante. Eu agora queria chamar o Luciano Elia, que é um companheiro muito presente do coletivo Psicanalistas Unidos pela Democracia. Olá, meu nome é Luciano Elia, eu sou psicanalista e estou aqui representando o PUD, Psicanalistas Unidos pela Democracia, neste ato de descomemoração do golpe civil-militar de 1964. Eu quero começar dizendo que não é um prazer estar aqui, porque não me parece que essa seja uma situação prazerosa, a passagem desse dia em que há 57 anos atrás nós sofremos aquele golpe, mas é certamente uma honra estar ao lado de pessoas como o ministro Paulo Vanucchi, a querida Marinete Silva e outros companheiros de luta que têm feito um trabalho incansável contra o autoritarismo brasileiro, ao qual eu me associo. A própria formulação desse tema no nosso encontro, o autoritarismo ontem e hoje, já exprime bem que o autoritarismo é uma coisa contínua no Brasil, né? Ele havia ontem, ele há hoje. E é preciso, então, fazer alguma coisa com isso. É claro que nós tivemos um período aí alvissareiro, de perspectivas, de esperança, mudanças, mas que justamente foi abortado pelo que havia de autoritarismo na gaveta e que com alguma manipulação política pode ser ressuscitado, né, para o fim desse período alvissareiro. Então nós temos assim uma situação bastante autoritária nesse momento e que justamente traz muitas semelhanças com o autoritarismo de ontem, mas algumas diferenças. As semelhanças são claras, né? O autoritarismo se traduz no militarismo, no armamentismo, no culto à violência, ao ódio, uma certa concepção de masculinidade totalmente deformada, não é? No momento, inclusive, que a cultura vem desconstruindo a própria ideia de masculino e o patriarcalismo e o machismo, né? Nós temos nos é apresentada uma figura achincalhada e por isso mesmo valorizada de masculino, né? Aquele que, por exemplo, não teme a Covid, porque é coisa de maricas temer a Covid, né? Sem comentários. Então, quer dizer, tem alguma coisa assim que já havia, né, nesse culto e que agora está radicalizada e achincalhada. E o horror à ciência, às artes, à cultura, à anti-intelectualidade, né, o culto da ignorância, tudo isso é comum, né, ao autoritarismo. Mas eu diria que há um aspecto diferente, por exemplo, não em relação à violência, porque o golpe civil-militar de 64 ele foi extremamente violento, ele torturou e matou muita gente, né, mas seletivamente, quer dizer, aqueles que se insurgiam contra o regime autoritário e queriam libertar o Brasil, e entre esses há muitas pessoas ainda presentes na nossa comunidade, são companheiros valorosos e honrosos. Mas a violência hoje, ela é disseminada de outra maneira, não é? Quer dizer, há, por exemplo, uma política da morte generalizada, não é? Para todos, morte para todos, quer dizer, alguma coisa que vem aliada ao vírus, né, da Covid-19, parece um aliado do desgoverno, numa política que não me parece que se possa dizer que ela é descuidada em relação a isso, que ela é desorganizada, que ela é desnorteada, né, incompetente. Parece que há uma intencionalidade, nós temos tido evidências disso, no sentido de matar a população mesmo, né? De matar a população. Dentro dessa população, uma parcela que é justamente alvo desses propósitos mortíferos apoia aquele que quer matá-la, né? Quer dizer, essa combinação do fascismo, fascínio, palavras da mesma origem, a gente vê hoje de uma maneira muito assustadora. Então, isso me parece uma diferença que torna essa violência talvez pior hoje, nesse sentido, né? Não há violência pior que outra, no sentido de uma diferença no modo de operar. Eu quero concluir dizendo, propondo uma subversão na ideia de descomemorar, né? Eu acho que a gente deve comemorar o golpe de 64, no sentido em que comemorar quer dizer memorar junto. A gente está precisando de memória, o Brasil precisa de memória. E acho que comemorar nesse sentido de não esquecer o que passamos, para que isso não aconteça mais. Nunca celebrar, como bem assinalou o ministro Paulo Vanucchi, que é abominável, inaceitável a ideia de celebração que foi proposta, mas comemorar sim, nesse sentido subvertido que eu estou propondo, do termo, para que a gente tenha a memória disso e possa, então, quem sabe, fazer alguma coisa para que o autoritarismo seja erradicado no Brasil.
Um grande abraço. Agora nós vamos ouvir o Glauber Montes, que vai falar pelo grupo de 3 movimentos pró-memoriais do Rio de Janeiro, e a gente vai poder estar com o Glauber e com esses 3 movimentos tão importantes de afirmação da memória e da barbárie do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá, Glauber. Você está com a palavra. Liga o teu microfone, por favor. Ok, estão me ouvindo bem? Agora sim. Tá bom. Boa noite a todos, todos os componentes da mesa, né? A gente continua chamando de mesa, né? Todo mundo que estiver assistindo. Bom, meu nome é Glauber, eu estou aqui representando o grupo Pró-Memorial Casa da Morte, mas também outros movimentos de luta por lugares de memória aqui do estado do Rio, né? Eu fiz parte da Comissão Municipal da Verdade de Petrópolis, e então, assim que a comissão acabou, nós formamos um grupo para lutar pela desapropriação, né, e pela criação de um centro de memória na casa. E aí, mas antes disso, enquanto ainda havia comissão, nós já tínhamos contato com outros movimentos, como o pessoal da campanha Ocupa DOPS, que tem uma luta semelhante à nossa, e o pessoal do Centro de Memória do Sul Fluminense, né, que já está num processo mais avançado de instalação e de criação de um memorial, onde foi o BIB, né, o Batalhão de Infantaria Blindada de Barra Mansa, que foi um centro também de detenção, de tortura. Então, nós temos já essa luta em comum. Participamos juntos da criação da Rede Brasileira de Lugares de Memória, alguns anos atrás, em São Paulo, e, enfim, essa rede já vem se fortalecendo nesse período, com algumas entidades de São Paulo, de Santos, da Paraíba, e que está aberta também a adesões, né, por grupos, movimentos, de pessoas que lutam por esse tema também. Bom, então eu queria só, como a nossa fala aqui é breve, né, deixar um convite também para um evento que a gente está organizando no conjunto dessas atividades dessa semana, né, vai ser na sexta-feira, agora dia 2, nós vamos ter um evento que também dialoga com a proposta desse encontro que a gente está fazendo agora aqui, né, que é mostrar as permanências, né, dessa violência de Estado no passado e no presente. Então, o evento chama Não Esquecer o que Não Cessa, Lugares de Memória, Violência de Estado e Resistência no Rio de Janeiro. Tá? E vai ser exibido no YouTube do Centro de Memória do Sul Fluminense. E aí, é importante destacar também que para esse evento nós estamos tentando ampliar também essa articulação, por exemplo, além desses 3 grupos que eu já falei, nós temos a participação do companheiro Fran Sérgio Goulart, que é da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, e também do Marcelo Dias, do Movimento Negro Unificado, né? Justamente por entender que essa violência de Estado, e que no fundo é também uma violência de classe, e no caso brasileiro é também uma violência racial, ela é permanente, ela é estrutural da nossa sociedade, né? Ela não começou com a ditadura, a gente vê isso desde a ocupação, do genocídio indígena, desde a época da colônia, que permanece até hoje, passando pela escravidão, a violência da escravidão, a tortura na escravidão como um método constante, e isso é incorporado pelas polícias e é também aprimorado, digamos assim, na ditadura militar. E como consequência da impunidade, né, da lei da anistia, da forma que foi feita, e todos esses motivos levam a que esse tipo de violência permaneça ainda hoje, né? A não punição, a inexistência ou uma falta de política de memória, de políticas de memória mais eficazes, mais intensivas, também acabam colaborando para isso, para que essas violências permaneçam hoje, né? Por exemplo, o dia 31 de março ele marca
só para dar um exemplo, o início do golpe de 64, né? Ele não se consolida no dia 31, mas ele tem início ali. E o dia 31 ele também marca uma outra infeliz coincidência, que é a chacina da Baixada Fluminense, em 2005, em que 29 pessoas foram mortas por policiais e 2 feridas. E esse é só um exemplo, né? Só uma coincidência da data, mas a gente poderia citar centenas aqui. Então, só para finalizar, destacar que é importante, sim, a gente fazer política de memória e ter lugares de memória pela importância pedagógica disso, de marcar uma posição, de marcar materialmente essa resistência e evitar a repetição desse tipo de crime no presente e também no futuro que a gente quer construir. Então, só deixar aqui um abraço e um agradecimento novamente. Glauber, muitíssimo obrigada. Você falou por todos nós. Foi ótimo. Obrigado. Eu vou passar a palavra, me despedir de vocês, agradecer enormemente a presença de todos, as palavras de todos, a força de todos, a resistência a essa situação que nós estamos vivendo, de todos e todas aqui presentes. E vou passar a palavra para o Fábio Cascardo, nosso querido companheiro do coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, que vai falar um pouco e finalizar o ato. Fábio, com você. Obrigado, Vera. Bom, boa noite, pessoal. Saudar todas e todos. Quero aqui fazer uma breve fala de encerramento em nome do coletivo RJ, Memória, Verdade e Justiça, e aproveitar para lançar aqui um pouco oficialmente um material que nós preparamos nessa ocasião do aniversário, né, do incomemorável, com perdão do neologismo, golpe militar. Eu coloquei aqui ao lado no chat esse levantamento que a gente está chamando de Cruzando a Linha, no qual a gente documentou 37 declarações e atos de altas autoridades do governo, com foco especial no presidente da República, acerca da postura do Estado brasileiro de revisionismo sobre a ditadura militar, o papel de tutela das Forças Armadas diante da democracia e de retrocessos em matéria de direitos humanos e desrespeito às vítimas de violações. Ou seja, atos que revelam as atuais disputas sobre a democracia no Brasil e que, como sempre, têm íntima relação com as disputas sobre o passado de opressões, de regimes autoritários e outros enquadramentos políticos capazes de promover sistemáticas violações de direitos humanos, como foi a ditadura militar. Nesse levantamento, a gente não traz, obviamente, nenhuma novidade, mas é importante entender que, diante de períodos históricos como o que vivemos, o esforço de documentação de abusos tem papel crucial na defesa dos direitos humanos. Nessa linha do tempo, vemos o presidente promover ataques a adversários políticos e mesmo autoridades da ONU em sua condição de vítimas de violações. Vemos o presidente aderir a atos em favor de intervenção militar, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Vemos uma colossal deslegitimação de esforços de justiça de transição no Brasil, também mediante ataques pessoalizados ou institucionais contra as políticas existentes. Mais uma vez, vemos uma postura oficial de revisionismo sobre as causas históricas da ditadura e negacionismo sobre feridas e violações extensamente documentadas, o que em outros países por si só já configura um crime. Aqui não vou me alongar em detalhes sobre o conteúdo do relatório ou dessa publicação, mas quero enfatizar o trabalho da equipe de pesquisa do Núcleo de Direitos Humanos da PUC-Rio, da professora Fernanda Pradal e do professor José Maria Gomes, que realizaram esse esforço conosco e tem sido pontos de convergência e de luta em tantos momentos nos últimos anos. Não podemos deixar que declarações mentirosas, violentas e antidemocráticas fiquem esmaecidas em meio ao sistemático ataque que brasileiros estamos sofrendo. Esse conteúdo é apenas uma fração, mas uma fração importante do que devemos denunciar e superar se quisermos de fato fortalecer a nossa democracia. E sabemos que sem memória, sem verdade, justiça e reparação, isso não é possível. Seja relativo a fatos da ditadura militar, seja, por exemplo, quando Bolsonaro, ainda candidato, insinua que quilombolas sejam pesados em arrobas e a Fundação Palmares, com ele já no governo, apague a memória de lideranças do movimento negro no Brasil. Quando o presidente busca medidas para a impunidade de militares atuando no fronte da guerra aos pobres, camuflada de uma guerra às drogas, em operações do Exército, que cada vez mais avança sua atuação sobre favelas e periferias. Quando, no curso da pandemia, oculta dados e edita medidas para que, de antemão, gestores não sejam responsabilizados por seus atos, enquanto seus ministros
deixam de atuar na proteção da vida da população, largada à própria sorte, a necropolítica. Todas essas, portanto, fronteiras que o Estado brasileiro vem cruzando em relação aos limites da Constituição e do direito internacional dos direitos humanos e que merecem atenção enquanto problemas para a justiça de transição. Essa imunidade para o autoritarismo, como disse nosso companheiro ontem, Lucas. Acesse, então, o material que está disponível no chat. Fiquem para as próximas lives que tem hoje. Parabéns por esse ato de hoje. Obrigado especialmente à doutora Marinette e ao ministro Paulo Vanuc. Enfim, com isso a gente encerra o ato de hoje. Agradeço também ao Gustavo Cime, que está nos bastidores aqui dessa transmissão. E Ditadura Nunca Mais reinterpreta já STF. Obrigado. Reinterpreta já, STF. Ditadura nunca mais. Tchau. Valeu.